Olá, irmãos, que alegria estar novamente aqui para falar da mensagem da cruz, falar do nosso Salvador Jesus Cristo, dessa graça que é um amor, né? Um amor que ninguém consegue entender, mas apenas sentir. Uma graça é o amor imerecido. Nós não somos merecedores, mas Jesus, ele veio e pagou o preço por mim e por você. A mensagem de hoje é para você que se sente incapaz, já está cansado do seu chamado, desanimado, está inseguro, acha que você não tem capacidade de fazer aquilo que Jesus te chamou para fazer, porque o Pai nos escolhe. Eu estava aqui lembrando, porque eu já me senti assim e me sinto até hoje. Eu nunca quero me sentir capaz, porque não sou eu, mas nem eu nem você. É o Espírito Santo. É Ele que nos capacita. Que nós possamos sempre ser dependentes dele, entender que o Senhor Jesus fez a promessa, que ia, mas ia deixar conosco o Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos traz à memória a palavra de Deus. E muitas vezes, irmãos, eu quis fugir do chamado, a gente tenta se esconder, mas a gente paga um preço, porque a gente fica sendo incomodado, cobrado. O Espírito Santo, ele nos incomoda quando nós temos um chamado. E eu estava aqui lembrando que Jesus, quando ele chamou os seus apóstolos, ele escolheu justamente todos muito jovens e improváveis. E o Espírito Santo, à medida que eles iam convivendo com Jesus, eles foram sendo capacitados na caminhada, é na jornada, é no cumprimento. E lá em Pentecostes, no capítulo 2, aconteceu Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Eu estava aqui lembrando, Pedro era analfabeto e a sua primeira pregação, seu primeiro sermão, após a descida do Espírito Santo. Aleluia. Pedro, ele falou da mensagem da cruz, da ressurreição, do que Jesus tinha feito, dos seus milagres, prodígios, que eles mesmos foram testemunhas ocular. Eles andaram com o próprio Jesus. Ele ali, com toda a ousadia, revestido do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos toma quando nós nos permitimos. A única coisa que eu e você precisamos fazer é nos dispor, é abrir o nosso coração, é estar disponível e dizer: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim conforme a tua vontade. Não que não seja eu, mas que seja o Senhor falando através de mim. Que você se disponha a continuar sendo canal de bênção, porque é o Espírito Santo que vai te capacitar. Pedro, quando ele pregou aquele sermão, falando da ressurreição, falando do que Jesus havia feito, falando de salvação, aquelas pessoas todas ficaram desejosas de conhecer esse Jesus. E nós somos chamados para anunciar a mensagem da cruz, para anunciar o arrependimento. E eles perguntaram a Pedro: o que faremos e agora? Como conseguiremos essa salvação? Pedro respondeu: arrependam-se e serão batizados. E naquele momento, aleluia, Pedro sendo analfabeto, quase 3.000 almas
foram alcançadas, se converteram aos pés do Senhor Jesus. Então não tenha vergonha, não tenha medo, simplesmente fale desse amor. Nós não anunciamos uma religião, porque religião não salva. Nós anunciamos o Cristo, o Jesus que veio a esta terra, que morreu em morte de cruz. Estava já determinado que ele ia passar por isso. E ele disse: a minha vida ninguém toma. Eu mesmo a dou por amor a mim e a você. Jesus se entregou. E é tão certo, assim como ele veio, que era anunciado pelos profetas. Ele virá outra vez, e dessa vez virá para nos buscar, para estarmos juntos dele, no lugar onde não haverá mais pranto, nem dor, nem ranger de dentes. Aleluia! Só haverá alegria no Espírito. Imagina a gente que tem esse encontro com Jesus, que abre o coração para Jesus, que vive na presença, no temor do Senhor. A gente tem essa alegria, essa certeza, sabe? Por mais que venham os momentos de desânimo, que vem, ele chega para mim, chega para você, para querer nos fazer parar de falar desse amor, nos tornando tão pequenos. E nós somos pequenos mesmo. Grande é o nosso Pai, grande é o que está conosco. Que a gente tenha a certeza que é o Espírito Santo que vai falar por nós. Não tenhamos medo, sejamos corajosos, assim como foram os apóstolos, que eles deram a sua vida em prol do Evangelho, porque aqui é passageiro, mas aonde nós queremos ficar depois, na eternidade, onde você quer passar a sua eternidade. O Espírito Santo te convida hoje a se levantar e a novamente começar a anunciar o Evangelho de salvação. Porque Paulo já dizia: eu não me envergonho desse Evangelho, porque é salvação para todo aquele que nele crê. E esse encontro que nós temos com Jesus, esse mesmo encontro, a nossa vontade é de gritar para todo mundo que a presença de Jesus é onde a gente encontra a verdadeira alegria. Você pode conquistar muitos bens materiais aqui. Nada contra, e é bom que a gente realmente viva com conforto, mas não preenche, porque só a presença de Jesus é quem satisfaz, porque nós fomos criados não para sermos religiosos, mas para termos relacionamento íntimo com o Pai, para andar juntinho, grudadinho com o Pai. Aleluia! E como é bom que você, a mensagem de hoje é: não espere o tempo perfeito para cumprir com o teu chamado. Simplesmente diga: eis-me aqui, Espírito Santo. Faça-se em mim, Senhor, conforme a tua vontade. Esteja disponível e Ele vai te capacitar. Ele vai usar a tua boca. Em nome de Jesus. E que hoje essa mensagem também alcance aqueles que estão distantes dos caminhos do Senhor, que possa se arrepender enquanto é tempo. Aqui diz em Atos 2, no versículo 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é chamar, é convidar, é se entregar inteiramente ao Senhor. Que você possa hoje confessar ao Senhor. Confesse a Ele que você deseja que Ele seja o Senhor da tua vida, que Ele tenha o governo da tua vida. Eu te convido a orar comigo agora. Vamos clamar, vamos chamar ao nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Paizinho amoroso. Aleluia! Ah, irmãos, como é bom viver na presença do Senhor. É uma satisfação, é uma alegria, que por mais que venham as lutas, mas a nossa intimidade, uma vida de oração, meditando na sua palavra, todos os dias essa palavra, aleluia, ele tem um manar novo para mim e para você, a palavra de Deus.
ela é viva e eficaz. Aleluia. Ela nos fortalece. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nesse momento nós elevamos o nosso coração a Ti, Pai. Nos conectamos com os céus. Pai, nós queremos Te louvar, Te engrandecer o Teu santo nome, Paizinho. Dizer que o Senhor é muito amado, que nós desejamos a Tua presença mais que tudo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos use com ousadia, com coragem, para continuarmos, Pai, pregando o Teu Evangelho, esse Evangelho que traz esperança de uma vida nova, de uma vida plena, de uma vida eterna do Teu lado, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa ir de contra agora, Espírito Santo, a esta pessoa que está desanimada do seu ministério, que está, Pai, desistindo de tudo, querendo parar, que o Senhor venha trazendo renovo e vigor, Pai, assim como o Senhor fez comigo, meu Deus, em nome de Jesus. Que quando nós, mesmo que estejamos passando dores, assim como o apóstolo Paulo, Senhor, que mesmo preso, ele continuava levando a Tua palavra, porque isso nos fortalece. Ele estava acorrentado, preso em uma cela, mas o seu espírito estava livre no Senhor e ele não se calou, porque ele sabia, ele viu o próprio Jesus, ele te viu, Jesus. Ó Pai, e nós que te buscamos, podemos te sentir porque a Tua presença é real. Que mesmo que estejamos passando por algum problema, Pai, mas quando a gente se dispõe a orar, a levar a Tua palavra, aleluia, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está nos fortalecendo. Aleluia. Em nome de Jesus, Deus, tira todo impedimento. Que o Senhor dê, Pai, um vigor novo, uma ousadia nunca vista, Pai. Que o Senhor possa estar encorajando os Teus filhos nesse momento a se levantarem novamente e a permanecer firme. Que o Senhor possa estar aumentando a fé, a saber, Pai, que o Senhor vai os capacitando no caminho. É na jornada que o Senhor nos capacita, é no fazer. O Teu Espírito Santo é quem faz a obra, Pai. Em nome de Jesus, que aqueles que estão distantes dos Teus caminhos agora, se sentindo vazio, angustiados, que você possa agora se arrepender e confessar os seus pecados e dizer: Pai, me perdoa, eu quero voltar à Tua casa, voltar nos Teus braços. Voltar, Pai, que em nome de Jesus o Senhor vá de encontro agora, meu Pai, levando a Tua alegria, Espírito Santo. Que o Senhor alcance essa família, ó Deus, onde os filhos estão afastados dos Teus caminhos, onde essa mãe está chorando, esse pai tem chorado, meu Deus. Que o Senhor vá, Espírito Santo, resgatando agora, trazendo a salvação, tirando toda a cegueira espiritual, tirando todo o esfriamento que tem iludido esses jovens, os adolescentes de hoje. Que eles possam, Deus, enxergar que só o Senhor, Pai, tem vida e vida plena. É na Tua presença que a verdadeira vida, a alegria, a paz, somente o Senhor pode preencher esse vazio. Em nome de Jesus, que haja arrependimento, Pai, assim como foi quando Pedro pregou aquele sermão, meu Deus. Que o Senhor nos use com ousadia, meu Pai. Que vidas se rendam, Pai, que nós sejamos canal de bênção, Pai. Tu és a fonte, meu Deus. Que o Senhor nos use nesse tempo, nessa geração, Pai, para que toda ilusão, Pai, tudo aquilo que tem impedido eles de enxergar, que é somente nos Teus caminhos que eles terão, Pai, a satisfação. Que toda cegueira espiritual, todo esfriamento caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor possa agora, Espírito Santo, injetar a vida de Deus nessas pessoas, em nome de Jesus. Eu quero Te agradecer, Pai, pela Tua palavra que nos fortalece, pelo esse alimento, Senhor, que nos faz, ó Deus, ficar firmes, aumentar a nossa fé, Pai. Que Teus filhos tenham fome e sede pela Tua presença, por meditar na Tua palavra, por estar orando sempre. Em nome de Jesus, muito obrigada, Pai,
Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e nos ensina, Jesus. Cada dia nos corrige e nos leva mais para perto do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero declarar as tuas bênçãos sobre esta família, sobre estas pessoas que estão agora acompanhando esta oração. Seja encorajada agora, receba espírito de ousadia, em nome de Jesus. Amém.